Olá, hoje no Power Minds Connects eu vou conversar com o Inácio Marchetti, fundador da Ecobé, que nós vamos descobrir por que essa fábrica tem esse nome, o que ela faz, qual é o propósito dela, qual a origem, qual o futuro, enfim. Vamos destrinchar o Inácio e a Ecobé a partir de agora. Inácio, bem-vindo ao Power Minds, tudo bom? Graças a Deus, Sr. Vicente. Uma honra estar com você. Prazer é todo nosso. Vamos lá, vamos começar pelo nome. O que é Ecobé? Por que tem esse nome? Ecobé é uma palavra do antigo tupi-guarani que significa vida que vem da terra ou vida que brota da terra, que é a essência de tudo que nós fazemos na Ecobé. Então vocês fazem batata e beterraba. Também. Cenoura. Inclusive, extratos concentrados, né, dessas leguminosas também. Ah, é? Nós sim, temos vários produtos, seja na linha de gummies quanto na linha de pós solúveis, que tem, por exemplo, extrato concentrado de beterraba, extrato concentrado de cenoura, chicória, etc. Né? Não é o principal core da Ecobé, essa linha de solúveis, mas nós temos vários produtos dentro dessa linha também. Maravilha. Bom, a gente está aqui na sua fábrica, né? Em Capela do Alto, perto de Sorocaba, né? No estado de São Paulo. Uma fábrica que está, inclusive, crescendo, mas destrinchando um pouco agora, né? Depois dessa brincadeira, o que é exatamente que vocês produzem aqui? A Ecobé é uma indústria multiformatos. Então, nós temos desde formatos tradicionais, como produtos em cápsulas, dentro da legislação de produtos em cápsulas, produtos encapsulados. Produzimos uma linha grande também de produtos líquidos, inclusive infantis, a linha de pós solúveis. E a Ecobé, José Vicente, é hoje uma das maiores indústrias de gummies nutracêuticas do Brasil. Com a nova unidade industrial que nós inauguraremos dentro dos próximos 60 dias, nos tornaremos a maior indústria de gummies nutracêuticas da América Latina. Olha, eu tenho a impressão que isso deve ser uma beleza, eu só não sei o que são gummies nutracêuticas. O que é isso? Vamos dar um exemplo. Hoje está muito grande a procura no mercado, por exemplo, por gummy de creatina. É, Creatina bala de em goma, gummy. né? É, isso, a Tipo bala bala de de goma. goma com creatina. Quem lançou esse produto no mercado brasileiro fomos nós. Primeira indústria a produzir as balas de gelatina com creatina, né, ou como a gente chama, gummy de creatina, foi a Ecobé. Então, a gummy de creatina é uma gummy nutracêutica. Quando que você lançou isso? Nós lançamos em final de 2023. Olha, então estava fresquinho no mercado quando um amigo meu empresário me ofereceu uma... É verdinha, né? Isso. É, ele me experimentei lá, legal, olha só. E aí, tomando, enfim, provando uma daquela goma de creatina, né? Isso. Eu me transformei num super-herói com quais poderes? A creatina é fundamental para o nosso corpo como um todo, principalmente na formação dos músculos. A creatina é muito importante para o cérebro. A creatina, há algum tempo, ela deixou de ser um produto apenas do fitness, né, das academias, e ela vem realmente para a saúde. É um produto para saudabilidade. Então, ela hoje está bem encaixada dentro dessa linha que a gente chama de nutracêuticos. Assim como, por exemplo, a gente fabrica gummy de polivitamínicos, né? Temos algumas gummies de polivitamínicos, lançamos o ano passado uma gummy de proteína, né? Ou de whey protein, como é conhecido. E a gente trabalha muito essa questão de inovação, né? Nós temos um P&D muito forte. Mas é sempre nessa área de suplemento, né? Não de farmacêutico. Não, sempre na área de suplementos. Suplemento, né? Sim, sempre suplementos. Você falou que
creatina e whey, né, estão migrando para a saúde, né, não Sim. só no fitness e tal. Semana passada, eu fui no meu cardiologista e ele receitou para mim exercício aeróbico todo dia, nem que seja um pouco, whey protein e creatina. Isso é fundamental, porque a partir de uma certa idade, a gente tende muito a perder musculatura. E hoje, com os GLP-1, né, ou as chamadas canetas emagrecedoras, isso se acentuou ainda mais. A pessoa perde gordura e perde músculo também. E você precisa recuperar, né? Então, para recuperar, o aeróbico é importante, alguns outros tipos de exercício de musculação propriamente dito, e o whey protein, né, ou proteína e creatina. Isso é fundamental. Ele só não me receitou musculação porque eu falei para ele que eu fazia lá, né, meu pilates, um pouco de academia, mas o aeróbico é que estava meio relaxado ali. Ele falou, não, depois dos 60, todo dia e tal. Isso é verdade. E a fábrica, você não começou aqui em Capela do Alto, né? Não. Nós iniciamos na cidade de Franca. Olha, em vez de fazer sapato, você foi fazer... É interessante, né? A Franca é uma cidade muito conhecida ainda, né? Como uma cidade calçadista, mas já não é a realidade de Franca hoje. Ainda tem muitas indústrias calçadistas em Franca, mas Franca hoje é um polo de indústria de cosméticos, que é o que nós produzimos lá hoje, é um polo de produção de lingerie. Então, você tem uma diversificação maior hoje na indústria francana. E fomos para lá, começamos a produzir lá em Quando? 2012, enquanto indústria. Enquanto marca, nós temos 19 anos. Agora a gente vai apertar um pouco o cerco no nosso quadro Caixa Preta, que nós vamos tentar extrair aí alguns insights, alguns traumas, algumas dores e algumas alegrias também da sua trajetória. Vamos lá? Bora. Inácio, como foi a sua infância? Foi alegre, triste? O que você lembra dela? Alegre, mas muito pobre. Muito pobre. Defina. O que era pobreza? O que você gostaria de ter e não tinha? Me lembro até hoje que uma vez nós estávamos visitando uma casa de um primo do meu pai e eles chegaram com uma bandeja de iogurte e entregaram essa bandeja de iogurte para os filhos, né? Eles foram lá comer. E eu nunca na minha vida tinha até então comido um iogurte. E não me ofereceram. Então eu consigo lembrar disso até hoje, né? Olha o tamanho da pobreza. Nunca passamos fome, graças a Deus, mas, assim, uma infância bastante sofrida, bastante pobre. Lá no Paraná. Vocês moravam na área urbana ou rural? Área rural ou até quando eu tinha 6 anos de idade. Dos 6 aos 11 anos, no Paraná, já em área urbana. Qual foi o seu primeiro trabalho, remunerado ou não? Remunerado com 7 anos de idade, exatamente 7 anos de idade. Meu pai trabalhava como vendedor numa empresa que vendia produtos químicos para postos, para lava-rápidos, na verdade, né? Que normalmente, à época, os lava-rápidos ficavam todos em postos de gasolina. E eu fui trabalhar nessa empresa para limpar chão e banheiro. Então eu fazia limpeza de chão, eu estudava até acho que meio-dia mais ou menos, almoçava e ia para a empresa. E aí eu fazia toda a limpeza de chão, limpeza de banheiro. Aí com 9 anos de idade eu deixei a empresa e fui trabalhar de engraxate. E aí eu trabalhei de engraxate na rodoviária lá da cidade de Cianorte até nós nos mudarmos para Sorocaba. E em Sorocaba? Eu trabalho desde os 7 anos de idade. Você limpava banheiro com 7 anos de idade? Sim, limpava banheiro e chão. Isso para você hoje te traz uma sensação de orgulho ou de perda de infância? Orgulho. Orgulho. Não tive perda de infância.
né? Finais de semana, brincava. E uma família de 4 irmãos, onde eu sou o mais velho, e o mais novo é 4 anos mais novo que eu apenas. Então, assim, era um atrás do outro, literalmente. Literalmente, era um atrás do outro. Então, assim, a gente brincava muito, brigava demais, né? Imagine, 4 moleques, né? Então a gente brigava pra caramba. Mas foi uma infância muito gostosa, assim, eu em nenhum momento tem aquela sensação assim, nossa, eu trabalho desde 7 anos, eu perdi minha infância. Não, em hipótese alguma. Quando você teve sua primeira bicicleta? Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tive um patrão, eu trabalhava numa floricultura e fazia serviços pesados nessa floricultura, e o patrão me deu uma bicicleta bem usada. Eu lembro que nem paralama ela tinha. Então, quando chovia, sujava todas as costas. Mas eu nunca tive oportunidade de ganhar uma bicicleta dos meus pais. Mas aí é interessante, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos até então a maior revenda de materiais de construção que existia em Sorocaba. E com 17 anos, eu consegui comprar o meu carro. Cara que nunca, na verdade, assim, nunca tive uma bicicleta decente, né? Nunca. Meu pai teve condições de me dar uma bicicleta, e com 17 anos de idade, trabalhando como vendedor já nessa empresa, eu tive a oportunidade de comprar o meu próprio carro. Que carro era? Um Fiat 147. Usado. Em 82, eu comprei um Fiat 147 78. Comecei por cima, né? Porque na época Um carro de normalmente começava com Fusca, né? Era 4 anos de uso. Tinha um carro. 4 anos de uso. Carro de 4 anos de uso. Seminovo, chique. No caso do Fiat 147, ele estava muito mais para semi-velho do que para semi-novo. Mas com certeza foi um orgulho muito grande, né? E para engatar a segunda marcha Nossa! desse carro? Não era só segunda, não. Primeira, ré, o bichinho era complicado. Eu lembro que a minha dificuldade era com a segunda marcha. E como é que você se tornou essa pessoa empreendedora que você é hoje? Em quem você espelhou ou quem te inspirou? A vida. Não tenho, assim, do começo da minha trajetória, nenhuma inspiração, nada. Eu tinha desejo, tinha vontade de empresariar, e quando eu tinha 18 para 19 anos, trabalhando ainda nessa empresa de materiais de construção, uma pessoa que era gerente de uma concreteira, ele saiu dessa concreteira, era uma pessoa, na época, já com pouco mais de 30 anos de idade, eu apenas com 19 anos, devia ter entre 18 para 19 anos, e ele me convidou para a gente abrir uma empresa de materiais de acabamento para construção. Pisos, azulejos, sanitários. Então esse foi o meu primeiro empreendimento, que durou menos de 2 anos. Quebrei. E o meu segundo empreendimento foi vendendo filtros de água de porta em porta. Fui vender filtros de água, batendo de porta em porta, e a partir daí as coisas começaram a caminhar de novo. Eu já empresariei em vários segmentos, já quebrei algumas vezes, mas acho que o empresário, ele renasce das cinzas o tempo todo, né? Tem jeito. Mas na sua família mais alguém tem esse espírito ou só você? Os 4 irmãos. Os 4 irmãos têm essa chama empresarial. Coisa que meu pai não tinha nenhuma, e minha mãe também não. Coisa que surgiu ali entre os filhos. Eu fui o primeiro, obviamente, né? Eu puxei a fila, e eu acredito que eu sempre fui um exemplo para os meus irmãos, e sempre seguiram muito o meu exemplo. Então, o fato de eu ter me tornado um empresário foi também um estímulo para que eles buscassem a vida empresarial. Imagino que esse seja um dos seus maiores orgulhos, né? Ser um exemplo para os seus irmãos. E o que você diria que
é o seu maior trauma na sua trajetória empresarial, sua maior dor? Às vezes que eu quebrei. Me lembro até hoje que uma das vezes eu peguei meu carro e uma rua de Sorocaba chamada Álvaro Soares, e eu ali dirigindo o carro, uma situação de absoluto desespero. Desespero. Quebrado, arrebentado. Contas para pagar. Contas para pagar, não eram poucas. Filhos pequenos, na época eu já tinha 2 filhos, e eram pequenos meus filhos. Então, imagina o que passa pela cabeça, né, de um pai, marido, uma pessoa que sempre procurou ter um caráter mais ilibado possível, sempre andar com suas contas em dia, não dever para ninguém, e de repente se ver numa situação como aquela que eu me vi, talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis da minha vida. E como você saiu dessa? Empresariando de novo. Eu já estava no segmento da saúde e resolvi que não era momento de desistir. Não deu certo ali, mas havia oportunidade ainda dentro daquele segmento que eu estava atuando. E montei um outro escritório, bem pequeno, comecei um outro negócio muito pequenininho, se tornou uma das grandes clínicas do Brasil, Clínica Viva, que existe até hoje. Eu ainda sou dono da marca, não tenho nenhuma unidade mais, hoje eu só estou na área da indústria, mas consegui me refazer e acabou se tornando um grande negócio. E tudo isso hoje, a Ecobé, a indústria, ela surge desse meu momento. Porque lá em 2005, nós resolvemos inserir nos tratamentos que nós oferecíamos na rede de clínica nossa, é uma rede de clínicas que trata de doenças do espectro obsessivo-compulsivo. E a gente inseriu nos projetos terapêuticos uma linha de produtos naturais, produtos fitoterápicos, nutracêuticos. E as famílias começaram a pedir para levar, para comprar o produto, para ter o produto em casa, para manter o tratamento dos parentes, ou mesmo outros membros da família gostariam de usar também. E aí, lá em 2007, surge a Ecobé. A Ecobé surge inicialmente para atender as famílias da clínica. E até 2011, basicamente, nós só atendemos as famílias da clínica. Aí, em 2012, a gente monta a indústria e sai para o mercado. E aí, antes nós fazíamos terceirização com 2 outras indústrias, e a partir de 2012, 2013, nós começamos a oferecer terceirização para outras indústrias, né? Hoje, 95% da minha produção, da Ecobé como um todo, é voltado para a terceirização. Hoje nós produzimos para 4 indústrias farmacêuticas, produzimos para algumas redes de farmácias, produzimos para muitas e muitas e muitas empresas que vendem no digital. Mas ela surge dali, daquele meu momento em que eu quebrei, que tive que renascer das cinzas. Aconteceu. E naquele momento de maior desespero, o que evitou que você pensasse ou fizesse o pior? Meus filhos. Com certeza. Você tinha 2 filhos? 2 filhos. Hoje eu tenho 4. E mais uma que é do coração. Então, no total, 5 filhos, mais um sobrinho que também a gente tem como filho. Então, no total, 6. Você tinha que estar ali resiliente e forte para dar conta de ser o provedor da família, de uma família tão grande e tão querida. Né? A gente não tem o direito, né, de ficar cabisbaixo. A gente tem momentos muito difíceis na vida da gente, ainda hoje a gente tem, né? Momentos que impõem algumas tristezas e que a gente tem que lutar muito, né, contra isso para que a gente fique bem, né? A gente tem que lembrar que a qualidade da nossa vida está intrinsecamente ligada à qualidade dos nossos pensamentos. Então, eu sempre procuro trabalhar isso e estar sempre pensando coisas boas, monitorando meus pensamentos, cuidando dos meus pensamentos, para não cair. Tá
como dizia Helen Keller, né? Não podemos concordar em rastejar quando se sente o ímpeto de voar. E o ímpeto de voar eu estou sempre sentindo. Por isso que estamos aqui construindo uma nova fábrica. Maravilha. Como empresário, como pai, como um homem de mais de 60 anos de idade, hoje, quais são os seus maiores medos? Eu acho que o maior medo realmente é adoecer. A única coisa que me preocupa e que eu me cuido muito, estou sempre cuidando muito da minha saúde, eu acho que o maior medo é esse. Tendo boa saúde, eu tenho certeza absoluta que Deus me deu capacidade para ser um empresário, Deus me deu capacidade para ganhar dinheiro, manter minha família. Eu tenho uma filha hoje de 6 anos de idade, e com síndrome de Down, e que é o grande orgulho da minha vida, né? Minha filha, assim, é meu tudo, meu tudo. Chegar em casa e ser recebido pelo abraço, pelo beijo, pelo carinho dela é algo absolutamente indescritível. E o nascimento da minha filha fez com que eu me preocupasse ainda mais com a minha saúde, né? Minha filha nasceu, eu tinha 55 anos de idade já. Então, a partir dali eu percebi, não, eu preciso realmente me cuidar. Embora, obviamente, aqui, né, eu consumo muito de tudo que nós produzimos. Obviamente que eu não consumo tudo, porque seria impossível, né? Mas muito do que nós produzimos eu consumo, e isso, obviamente, me ajuda muito. Mas eu monitoro muito a minha saúde, porque eu sei que eu preciso cuidar muito da minha pequenininha. Então, talvez esse seja o grande medo meu hoje. Você precisa ver isso pessoalmente. Premium, sofisticado e impactante. Não é uma casa de festas, é Diamond House. Quando sua marca escolhe a Diamond House, ela escolhe se posicionar com força e sofisticação. Mais do que um espaço, oferecemos uma menção exclusiva, com estrutura premium, tecnologia de ponta e uma vista de tirar o fôlego. O ambiente certo potencializa seus resultados. E aqui tudo foi pensado para elevar a sua marca. Agende sua visita agora e descubra como transformar o seu próximo evento em um marco. Agora eu vou conversar com a Lica Marchetti, que é a primeira-dama e CFO aqui da Ecobé. Lica, você cuidando das finanças aqui da empresa, a gente viu que ela está crescendo bastante, num ritmo bem rápido, né? Sim. Acompanhando aí o boom, né, do produto que vocês fazem, dos nutracêuticos, né? Exato. No mercado nacional. A saúde financeira da sua empresa está acompanhando essa evolução da preocupação da saúde do brasileiro? Sim, com certeza. A saúde financeira, ela é o coração da empresa, né? E tem que ser consolidada, planejada, e nós temos algumas estratégias de planejamento para que a parte de finanças da empresa seja saudável, consolidada. Que tipo de estratégia? São planos e fluxos que nós temos a cada 3 meses e temos também um futuro, uma demanda de fluxo de caixa anual. Então a gente trabalha conforme a demanda, faturamento, nossa receita líquida, receita bruta, todas as despesas, e a gente tem uma consciência de todos esses investimentos e também uma prospecção de crescimento. Tá, vocês estão planejando para 2026, 2027 crescer quanto? Nós planejamos crescer pelo menos 60%. Nós já tivemos um crescimento de 60% 2025 para 2026. Então, se nós crescemos sem a nossa maior inovação que chegou há pouco tempo, então, pelo menos neste ano, até 2027, dos 12 meses, mais 60%. Qual é a inovação que chegou há pouco tempo? Bom, a inovação é que a Ecobé, ela recebeu
o maior equipamento da América Latina de gomas nutracêuticas e nós teremos um diferencial muito grande para oferecer com saudabilidade as nossas gomas. É aquela máquina grandona lá que veio da China, né? Que veio da China. Por falar em China, a matéria-prima que vocês usam vem da onde? As nossas matérias-primas são importadas. Um dos principais países que nós alocamos é da China, né? Temos Alemanha, temos insumos da Noruega, mas a China ainda acaba se tornando a nossa grande referência. E você consome pelo menos uma parte dos produtos que vocês produzem aqui? Com certeza. É uma obrigação nossa, né? Como diretores estando à frente da empresa, quando o nosso P&D faz um desenvolvimento, nós somos os primeiros a experimentar, a provar e também fazer uso para a gente testar toda a eficiência, todo o resultado com eficácia para que a gente coloque no mercado. Só que, além disso, todos os nossos colaboradores têm acesso aos produtos, aos lançamentos, mas eu particularmente faço uso de vários. Qual foi aquele que você usou e falou, nossa, que incrível, vou usar esse para sempre? Bom, o que eu mais amo, né, tem vários, mas o cabelo, pele e unha. Cabelo, pele e unha? Cabelo, pele e unha. Eu sempre digo que um homem, ele aceita uma calvície, a mulher não. Então a mulher, se ela tiver uma queda capilar, pouco cabelo e uma unha que não é uma unha saudável, principalmente que a gente atende o público, né, sempre fica em evidência, é a nossa referência. Isso é verdade. Lá em casa eu tenho minha mulher, tenho 2 filhas. A minha mulher reclama sempre da unha fraca e a minha filha mais velha, ela até contou, não sei se esse número tá muito alto. Ela disse que ela perde 300 fios de cabelo por dia. Nossa. Eu acho muito, porque o cabelo dela é grande, então você Sim. junta 300 fios, tem uma peruca ali. Uhum. Então é recomendável ela tomar esse Sim. suplemento, né? Sim. Principalmente eu vejo que depois de 2020, quando veio a era do Covid, né, as pandemias, e agora está aparecendo, surgindo outras, a maioria da população teve queda capilar, tanto mulheres quanto homens. Depois da pandemia? Depois da pandemia. O vírus, um dos estágios que, pelo menos no meu organismo, que ele provocou foi a queda capilar. E além disso, o estresse. Né? Eu percebo quando eu estou com o meu nível de estresse um pouco elevado, eu também, o próprio travesseiro fica alguns fios de cabelo, então a mulher não aceita isso. Infelizmente, para nós que tem uma certa vaidade, então para mim, cabelo, pele e unha é uma grande referência de suplementos que eu não fico sem. Maravilha. Qual nutracêutico mirabolante você está esperando chegar no mercado para falar, esse eu vou consumir, vou indicar para as minhas amigas? Olha, tem um lançamento com um novo equipamento de uma goma, só que é uma formulação ainda que... Sigilosa. Sigilosa. Essa formulação vai ser algo assim surpreendente que não tem no Brasil. Eu não posso afirmar que não tem no mundo, mas não tem no Brasil. E em breve você vai ter a sua. Ah, é? É. Oh, que beleza. Não tem nada a ver com aquele filme A Substância, não. Você assistiu? Não tem nada a ver. Porque toma, fica bonita, mas o preço ali depois é meio alto, né? Não. É uma formulação que todo ser humano tem que tomar. Todos. Oh, que beleza. Vamos aguardar. Obrigado, então, Li.